Pois é, o governo federal ele tem duas medidas provisórias que fazem mudanças no setor elétrico em tramitação no Congresso Nacional, a 1.300 e a 1.304. A 1.300, como a gente já sabe, é uma medida provisória que amplia a tarifa social de energia elétrica e ela isenta os beneficiários do CAD único de programas sociais do governo federal que tem um consumo de até 80 megawatt-hora por mês. Ela isenta o pagamento da conta de luz para essa categoria de consumidores. Esse volume de energia é ali o suficiente para manter em funcionamento alguns eletrodomésticos básicos. Esse programa é considerado uma plataforma importante para o governo Lula, principalmente considerando que em 2026 a gente tem aí um ano de eleição. Só que essa medida ela vence em 17 de setembro, daqui a pouco mais de um mês, e a comissão mista que vai analisar a medida ainda não foi instalada. A instalação estava prevista para a última terça-feira, mas a obstrução da oposição no Congresso Nacional, que ocupou ali os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, acabou atrapalhando. Além disso, o provável relator da medida provisória, o deputado federal Fernando Coelho Filho, do União Brasil de Pernambuco, estava viajando no dia. Há uma nova tentativa de instalação dessa medida provisória, dessa comissão mista que vai analisar a medida provisória, na terça que vem, às 2h30 da tarde, mas não é só a instalação que está incerta, né? Nós conversamos com várias fontes a par do assunto e elas nos disseram que o governo tenta preservar a tarifa social de energia elétrica em meio a movimentos de desidratação da medida provisória 1.300, que traz outros pontos de reforma do setor elétrico, além da ampliação da tarifa social. Ela traz, por exemplo, uma medida de compensação para o custo de ampliação da tarifa social, que é o fim dos descontos no fio dos consumidores de energia incentivada, como energia solar e energia eólica. Nós mapeamos 4 possibilidades sobre a medida provisória 1.300. Uma delas é tirar todos os trechos da 1.300, exceto a tarifa social, que continuaria na medida provisória, a comissão mista seria instalada, a medida provisória seria aprovada só com a tarifa social. O restante iria para 1.304, que é uma medida que poderia caducar, ou seja, perder a validade ali sem ser aprovada. A 1.304, para quem não lembra, é aquela medida que o governo enviou para tentar conter o aumento na conta de luz da população, que, enfim, seria um aumento criado por medidas estranhas a marcos legais aprovados pelo Congresso Nacional, que criariam e ampliariam subsídios a determinados segmentos. Essa medida ela também criou um teto para os subsídios na conta de luz, e esse teto seria ali o equivalente ao orçamento de 2026 para esses subsídios, para arcar com esses subsídios. Esses subsídios, vale lembrar, são arcados e são pagos, em sua maioria, pelos consumidores na conta de energia elétrica. Outra possibilidade que a gente mapeou é transferir tudo da 1.304, essa MP que eu acabei de falar, sobre subsídios na conta de luz, para 1.300, que é a MP da tarifa social de energia elétrica. Daí a comissão seria instalada agora, você faz o debate dessa medida, só que essa medida vence em setembro, né? A gente tem pouco mais de um mês para tudo ser finalizado. As apostas também são de que o governo não tem capital político para aprovar as duas medidas provisórias. Por isso, essa tentativa de transferir de uma para outra, independentemente de qual seja, e aprovar a tarifa social, que é o mais importante para o governo nesse momento. Outro movimento é deixar 1.300 caducar, ou seja, perder a validade sem ser aprovado pelo Congresso Nacional, e aí o governo pode aprovar o programa em um projeto de lei. A quarta possibilidade que a gente levantou com fontes do setor elétrico é o Congresso tomar o protagonismo da medida para si e aprovar um projeto de decreto legislativo com a ampliação da tarifa social. Daí ele toma o programa como uma medida do Congresso e não do governo. Todos esses pontos servem também para salientar que a tarifa social de energia elétrica depende de previsão legal. Ou seja, se a medida provisória caducar, a lei não for alterada, volta o modelo antigo da tarifa social de energia elétrica, que não foi ampliado, que está ali com as suas categorias antigas de desconto progressivo na conta de luz. Vale lembrar que o modelo antigo ele não oferecia isenção, né, exceto para alguns grupos. O que acontece é que essa medida ela precisa ser implementada, mas algumas fontes do setor elétrico elas nos dizem que se a medida provisória caducar, se o governo não conseguir emplacar a tarifa social de energia elétrica, há duas possibilidades. A partir de 17 de setembro,
acabou a tarifa social de energia elétrica como a gente conhece, como foi implementado pela medida provisória, ou isso acontece até o final do ano com a aprovação do orçamento da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, que é a conta que banca os subsídios na conta de luz e tem ali uma cifra para a tarifa social. Vale lembrar que a CDE, o orçamento da CDE, foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica para 2025, já com a quantia reservada para você ter ali a aplicação do novo modelo da tarifa social até dezembro de 2025. E se a MP 1300 caducar, ou se só for aprovada a tarifa social, todo o resto da MP não vai ser implementado. Então, nós temos ali o mercado livre de energia, nós temos também o desconto no fio, que é uma pauta muito importante para o setor elétrico. E todos esses pontos que foram alterados, como o orçamento da CCE, a Câmara de Comercialização de Energia, todos esses pontos eles caducariam também. A gente conversou com alguns especialistas que nos disseram que o único ponto que seria mantido dessa medida provisória seria o leilão dos passivos do GSF, que é uma sigla para o risco hidrológico, que foi realizado na última semana pela CCE. Fora isso, todos os outros pontos seriam inválidos pela medida. Acontece que esses especialistas também apontam que, por exemplo, o mercado livre de energia não depende de uma previsão legal, então bastaria uma portaria do governo federal para abrir o mercado, então há aí outras soluções a serem discutidas. Por enquanto é isso, Gabriel, a gente segue acompanhando o que vai ser feito dessas medidas provisórias e como o governo deve reagir a qualquer movimento do Congresso Nacional.